Bom dia, sou Eduardo Rogério, você está no Diário de Bordo, seja bem-vindo. Vamos aí enriquecer novamente o seu vocabulário, o seu conhecimento com algumas origens de algumas expressões. Pensando na morte da bezerra, por que cargas d'água? E mais uma de brinde para você que é surpresa e eu te conto depois da vinheta. Bom dia, não sai daí não, né? Tá pensando na morte da bezerra? Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Vamos aí à origem das palavras. De repente, né, até tava mesmo. Pois é, de onde surgiu essa expressão? Tá pensando na morte da bezerra? A história mais aceitável para explicar a origem da expressão é proveniente das tradições hebraicas, onde os bezerros eram sacrificados para Deus como forma de redenção de pecados. Conta-se que certa vez um rei resolveu sacrificar uma bezerra e que seu filho, uma criança ainda, um menininho, que tinha grande carinho por aquele animal, se opôs àquele sacrifício. Mas, independentemente disso, a bezerra foi oferecida aos céus e afirma-se que o tal garoto passou o resto de sua vida pensando na morte da bezerra. Assim, estar pensando na morte da bezerra significa estar distante, pensativo, alheio a tudo. Que interessante, né? E a origem? Por que cargas d'água fulano fez isso? Por que cargas d'água aconteceu isso ou aquilo? Bom, já foi muito utilizada aqui no Brasil essa expressão. Hoje, bem menos. Por que cargas d'água ele fez aquilo? Bom, com frequência, esta expressão aparece na linguagem oral sob forma interrogativa. Por que cargas d'água aconteceu isto? Ou por que cargas d'água João fez aquilo? Como podemos perceber, ela é usada no sentido de ignorar o motivo, desconhecer as causas ou o processo que levou a uma determinada situação. Observe, inclusive, que a pergunta já vem acompanhada de certa indignação, perplexidade. É como se a pessoa perguntasse: por que motivo absurdo aconteceu isso? Por que motivo absurdo você fez isso ou fez aquilo? E a expressão por que cargas d'água tem origem no final do século XVIII, quando começaram as primeiras navegações portuguesas em águas do Atlântico Norte. Como era uma região sujeita a tempestades repentinas, que seriam as famosas cargas d'água, era comum que os navios se dirigissem às ilhas açorianas ou da Madeira, mas acabassem chegando a locais imprevisíveis, como as costas marroquinas ou senegalesas. Assim, a expressão sobreviveu até hoje como um questionamento diante de algo que, ao certo, não se sabe de onde veio, nem como aconteceu. Então, que cargas d'água trouxe esse navio até aqui, por exemplo?
Se nós substituirmos cargas d'água por raios, a pergunta terá o mesmo sentido. Por que raios aconteceu isso? Então tá aí a origem de mais uma dessas expressões malucas aí, de uma forma bem surpreendente, né? E de onde vem a expressão, a surpresa que eu te falei? Cara, o negócio é o seguinte, acho melhor você parar com isso porque eu não tenho sangue de barata. Com certeza você já ouviu essa expressão em algum lugar, em alguma vez, né? E nós dizemos que alguém tem sangue de barata quando a pessoa não reage a provocações ou situações desagradáveis, conseguindo ficar calma até nas horas mais difíceis. Ou seja, é uma pessoa, costuma-se dizer, uma pessoa de sangue frio. A barata, assim como a maioria dos insetos, não tem sangue. Ela possui um fluido chamado hemolinfa, que é transparente e não apresenta pigmentos. Dizem que o sangue é o condutor da nossa sensibilidade ao coração. Assim, a pessoa com sangue de barata seria insensível, agindo, portanto, com frieza, já que o inseto não possui o sangue tradicional. Alguns afirmam ainda que a expressão ter sangue de barata vem do fato desse animal, que aliás não devia existir, pertencer ao grupo dos pecilotérmicos e por isso ser um animal de sangue frio. Nesse caso é feita uma analogia da hemolinfa com o sangue dos animais vertebrados, embora ela não possa desempenhar as mesmas funções. Vamos a alguns exemplos de frases. Após agredir um torcedor, o jogador disse que foi insultado e que não tem sangue de barata. Ele ofendeu a minha irmã e eu parti para cima dele, pois não tenho sangue de barata. Bom, apenas alguns exemplos aqui para você ter uma ideia do que é a expressão, visto que não concordo com nenhuma dessas frases, porque nenhum tipo de violência justifica nenhum tipo de ação. Portanto, aquele negócio de ação, reação, depende muito da hora do momento, mas há sim de sempre prevalecer o bom senso, o diálogo e principalmente quando alguém te irritar, quando você passar por uma situação adversa, tenha sim sangue de barata e nunca retribua na mesma altura, no mesmo nível, porque aí você vai estar se igualando à pessoa. E um erro não justifica outro erro. Que você tenha um ótimo e abençoado dia. E um abraço do amigo Eduardo Rogério em mais uma página do Diário de Bordo. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novas notificações. Muito obrigado!